Resistência Podcast. Aqui você tem entrevistas exclusivas, convidados especiais, discussões de artigos e muito mais sobre todo o esporte de endurance, natação, ciclismo, corrida e triatlon. Apresentação, professor Sandro Rodrigues e Marcela Margato. Chega mais e fique à vontade. Salve, salve, amigos do Resistência Podcast. Estamos de volta para mais um episódio da quarta temporada, quarto ano de Resistência Podcast, sem praticamente falhar uma semana. É muito raro os podcasts que perduram por esse tempo aí, né? E ainda mais com convidados de tanta qualidade como é o de hoje, né? Eu sou suspeito para falar, vou apresentar aqui, além da nossa convidada de honra, está aqui na minha fiel escudeira, a Marcela Margato, que está comigo desde o final da temporada passada, agora também, sem falhar um. Seja bem-vinda, Mazinha, tudo bem com você? Fala, Cé, tudo ótimo comigo e com a Bela aqui no Forninho. Estou muito feliz de estar aqui nesse podcast hoje. A gente tem uma convidada muito especial, né? E eu acho que hoje o nosso bate-papo ele vai ser muito importante para as mulheres, mas para os homens ouvirem, principalmente também treinadores técnicos, porque a gente tem que ter, acho que, uma preocupação, um cuidado especial com as mulheres, né? Então, eu queria que você apresentasse a nossa convidada aqui, já o tema que a gente vai abordar aqui hoje. Legal, legal. Então, é com muito prazer que eu tenho a professora Aleta Caetano, minha companheira de caminhada, de jornada, de empatia pessoal e profissional, né? Tenho muita admiração, respeito por ela. Ela é uma das referências no mundo sobre a fisiologia feminina, né? Relacionada principalmente ao treinamento também. Já palestramos junto no primeiro Congresso Nacional de Triatlon aqui em São Paulo, organizado pelo nosso mentor, o nosso querido Gerson Leite, uma inspiração também como pessoa, como amigo, como profissional, né? E também a Aleta, além de fazer parte, nós nos aproximamos tanto do corpo docente da pós-graduação em Endurance do Instituto Valorize. Junto com o Instituto Valorize, a Aleta estará comigo, com o Cris Solak, com o Herbert Simões, né? Para não esquecer de ninguém, com o Marcinho, com o Márcio Lázari, com o Carlos Galvão, com o Oscar Galindes, olha que time de peso, com o Palito, palestrando também no segundo congresso de triatlon que vai acontecer dia 17, concomitantemente com o Ironman Brasil. Aleta, minha amiga, mais uma jornada, vamos bater esse papo sobre assoalho pélvico. Bem-vinda, querida. Obrigada, Marcela, obrigada, Sandro, pelo convite. É sempre um prazer falar desse assunto, né? É um assunto recorrente que eu tenho falado bastante há muitos anos, eu falo, e ele ainda existe a necessidade da gente discutir cada vez mais sobre ele nesse âmbito do treinamento, né? Então, como o próprio Sandro falou, né, dos convidados lá para o evento, só estou eu de mulher lá, né, falando sobre as mulheres, então é um grande desafio falar de só ser a única mulher falando de mulher, né? Então é sempre um super prazer falar desse assunto que eu gosto bastante. Estou muito feliz de estar aqui, muito obrigada mesmo pelo convite, pela parceria aí. Obrigada mesmo, valeu. Muito legal, Aleta. E ó, já para a gente iniciar, né, até os nossos ouvintes, de forma muito clara, assim, simples, né, até para quem é leigo em termos mais científicos, o que se resume o assoalho pélvico? O que é? Tá. Quando a gente fala de assoalho pélvico, a gente pode entender como uma região do corpo, né, ali na região do quadril, onde nós temos alguns músculos, né, vários músculos que dão uma sustentação para as vísceras pélvicas e as vísceras abdominais, né? Então a gente tem um conjunto de músculos que fazem esse processo de sustentação. São músculos que se ligam ali na região do quadril, dos músculos do quadril, como o isquio, o sacro, né? E o que é importante a gente saber, principalmente desses músculos? Que são músculos que a gente pode trabalhar, são músculos de fibras voluntárias, então eu posso voluntariamente contraí-los. Eles têm resposta involuntária, né? Ele contrai sem eu exigir isso dele, né? Involuntariamente, mas ele também contrai se eu quiser, ou seja, ele é passível de ser treinado, né? Então, como ele é muito utilizado em praticamente todos os movimentos que a gente faz, é muito importante que esses músculos eles também sejam treinados, né? Que eles ganhem força, que eles ganhem resistência. Mas se a gente vai que resumir,
são músculos que vão ajudar na sustentação das vísceras pélvicas e das vísceras abdominais. Ele garante que a pressão intraabdominal que ocorre por conta de um esforço, né? E quando a gente fala em esforço, a gente está falando de um espirro, de uma tosse, né? A gente está falando da própria gestação aí da Belinha, ela está pesando aí sobre o assoalho pélvico, então é uma sobrecarga, um aumento de pressão, né? É o exercício físico que pode ser de impacto ou que pode gerar mais fadiga, tudo isso é esforço, tudo isso é pressão. E aí esse assoalho ele precisa trabalhar mais ou menos a depender aí das condições em que ele é colocado, né? Não, não, perfeito. E você sabe que agora, né, quando eu descobri a minha gravidez, no início, eu acabei tendo uma familiaridade com o assoalho pélvico, porque eu comecei a fazer fisioterapia pélvica. E Ah, foi aí que legal. eu descobri que é possível, sim, você treinar e fortalecer Hum. essa musculatura, né? Então, assim, para mim hoje já está familiar, mas foi um assunto novo, né? E quando eu fui atrás disso para eu tentar um parto normal, né, para eu investir na saúde, minha saúde mesmo, da saúde da mulher, tanto pós-parto, né, retornar, enfim. Mas eu queria que você falasse aqui, né, você tocou nesse assunto, que essa musculatura, esse assoalho pélvico pode ser treinado, né? Como que as mulheres podem desenvolver esse treinamento? Como que funciona? Tá. É importante a gente saber, né, que tem muita coisa disponível por aí, né, falando sobre o treinamento do assoalho pélvico. Então, o que mais a gente vê, ouve por aí, são as pessoas falando, é o tal do aperta e solta, né, não é isso? Não sei se vocês já chegaram a Sim, escutar, sim. aperta e solta, segura o xixi, alguma coisa nesse sentido, né? Se a gente for pensar, quando se fala aperta e solta, é contrai e relaxa, contrai e relaxa, contrai e relaxa, né? Então, normalmente, o que que a gente faz? Para a mulher ter consciência dessa musculatura, a gente pede para ela imaginar que ela vai segurar o xixi, né? Então, eu vou segurar o xixi, o que que eu faço quando eu vou segurar o xixi? Teoricamente, eu faço uma contração, esse é o ponto, né? Então, basicamente, se a gente for falar de uma maneira bem simplista, é isso: contrai, segura o xixi. O grande ponto é que tem muita mulher segurando o xixi de verdade para fazer o exercício. E isso é um erro muito grande, porque quando a gente segura o xixi, a gente tem ali uma possibilidade de aumentar a infecção urinária, que é muito comum na mulher, né, por conta de Uhum. questões anatômicas e tudo mais. Então, primeira coisa, se eu vi por aí falando, ó, segura o xixi, não é para segurar de verdade, é de fato para você imaginar que você está fazendo uma contração É ali. um parâmetro que você tem para É, poder é o que treinar, né? o que a gente chama na fisiologia de propriocepção, para você identificar essa parte do seu corpo que você não está tão habituada a trabalhar voluntariamente, né? A grande questão é que a gente tem estudo que mostra que as mulheres elas não sabem fazer contração do assoalho pélvico. Você pede para contrair, ao invés dela contrair, ela faz uma força de estiramento, como se, vamos dar um exemplo, sabe quando as pessoas fazem força para fazer, para evacuar? Isso não é Aham. uma contração, isso é um estiramento, é como se você estivesse fazendo uma força empurrando para baixo, mas eu não estou contraindo, eu estou estirando. Então, existe essa confusão, né, no entendimento da própria percepção do que fazer. Então, não é tão simples assim, né? E quando a gente pensa no assoalho pélvico, a prática envolve respiração, envolve postura, né? Postura desde da cervical, torácica, região lombar, sacro, né? Envolve musculatura do próprio glúteo ali, envolve piriforme, rotador interno. Então, tem um monte de músculos que trabalham de forma sinérgica ou respondem, né, a essa contração. Por exemplo, o abdômen tem relação com o assoalho pélvico. Então, não é tão simples assim, aperta e solta, né? Então, ainda a gente tem uma condição que é muito comum, né? Principalmente hoje em dia, em mulheres que são muito estressadas, seja por conta de um estresse psicológico ou estresse do próprio exercício, às vezes a gente estressa, né, o corpo fazendo algum tipo de exercício, o estresse ele gera um tônus do assoalho pélvico muito mais forte do que o tônus basal. E esse tônus, ele dificulta a funcionalidade do tecido, ou seja, o músculo ele está muito contraído, ele não consegue relaxar.
o que gera disfunções importantes, como a incontinência urinária, incontinência fecal, disfunção sexual, que é um grande problema físico e mental, né? Gera problemas psicológicos aí para as Com mulheres também, certeza. né? Então, o treinamento do assoalho pélvico ele é muito mais complexo. Às vezes você trabalha a boca para poder acessar o assoalho pélvico. Então, é muito interessante, né? Então, mas é Ô, basicamente assim, basicamente assim. Aleta, Mar, deixa eu fazer um adendo aqui, e assim, é legal, né? Porque ainda tem tabu, né, Aleta, para falar sobre essa temática, né? E assim, esse tabu eu acho que é exacerbado pela quantidade de homens treinadores que ainda eu acho que é predominante, né? As mulheres vêm crescendo, mas assim, aí o homem fica com receio de falar, de tocar nesse assunto com as mulheres e vice-versa também, né? As atletas, às vezes, de se abrir com o treinador, né? Ou o contrário, né? Exatamente. Então, assim, ainda a gente está quebrando, mas é um assunto que não deveria ser delicado, mas se torna por algum paradigma, por algum tabu, por algum estigma, Aleto. Hum. Então, porque quando a gente pensa em assoalho pélvico, a gente tá tocando maneira de falar, né? Numa região que ela é muito, ela tem relação com a intimidade dos órgãos sexuais, digamos assim, né? E a gente sabe que apesar do mundo super liberal que a gente vive hoje, quando a gente encara isso de frente, de uma maneira mais séria. Eu vejo isso quando eu dou aula de fisiologia, eu vou falar sobre vagina, sobre pênis, sobre os alunos eles ficam sem graça. É interessante demais, né? Por quê? Porque a gente sexualiza. Eu acho que acredito que seja um pouco da nossa cultura sexualizar demais uma região que ela é como outra qualquer. Ela é uma região que tem órgãos importantes para o funcionamento do nosso corpo, né? Que vai, por exemplo, no caso da gestação, vai ser importante para esse processo. É uma região que tem as questões da relação sexual, mas é por ali que eu tenho também. Você que está acompanhando esse episódio e quer se aprofundar mais no assunto, temos uma oportunidade imperdível para você. Curso Corrida de Rua, Ciência, Treinamento e Prescrição, ministrado pelo Dr. Sandro Rodrigues e grandes profissionais da área. Ideal para você que deseja melhorar o seu conhecimento ante os aspectos fisiológicos, metodológicos e biomecânicos da corrida, bem como ao treinamento de força específico para a modalidade. Temos um desconto especial para você aqui nos comentários, bem como o link do curso. Aproveite, tá imperdível. A excreção do meu xixi, das minhas fezes, é normal, é uma região normal. Só que o que acontece? Ela é muito sexualizada justamente por conta da questão da atividade sexual. E falar sobre isso parece que eu estou tocando na intimidade das pessoas, e nem todo mundo olha isso de maneira muito tranquila, né? Então, saindo um pouco da questão do assoalho pélvico, mas ainda do ponto de vista feminino, eu li um estudo ontem, inclusive, falando que a gente tem aí em torno de 8% de técnicos que, de fato, perguntam para as mulheres, né, os seus técnicos que perguntam como é que é o ciclo menstrual dessas mulheres, né? Então, o estudo ele envolvia 1.195 atletas europeias com muitos técnicos envolvidos e eles não questionavam sobre o ciclo menstrual. 8% apenas deles já haviam feito, né, um questionamento nesse sentido. E sobre o assoalho pélvico, então, nem se fala, né? Então, o que acontece? A gente tem esse tabu ligado à questão da sexualidade e também porque, historicamente, o assoalho pélvico está muito mais ligado com uma questão de você tratar de uma disfunção do que prevenir, né? E nós, profissionais de educação física, que trabalhamos com movimento e tal, a gente trabalha principalmente com prevenção e não com o tratamento especificamente, né? Então, não chegou, né, para nossa formação, nossa capacitação profissional e tudo mais, então a gente fica com uma lacuna, um gap muito importante, porque hoje a gente tem ali, se eu for pegar para vocês
as modalidades específicas do triatlon, só uma disciplina, só a corrida, só o ciclismo, de repente os esportes coletivos, a gente tem prevalências altíssimas de mulheres que se queixam de perder urina no treinamento e na própria prova em si, né? E aí, de repente, o seu técnico não sabe do que se trata e o treinamento pode até piorar o processo, né? A mulher normalmente, a elite, né? Quando a gente fala da classe elite, ela não para de fazer exercício. Quando a gente pensa no amador ou na mulher mais comum, assim, muitas delas abandonam o exercício, ou pelo menos aquele que faz perder mais urina. A elite não, as meninas lá da ponta não param. O grande problema é que a longo, ou melhor, a médio prazo, isso pode ser um problema, se tornar um problema físico e subtrair o tempo aí de carreira, muitas vezes, dessas mulheres, né? Eu acho que essa questão cultural faz muito sentido, porque hoje a gente não ouve falar isso na escola, na faculdade, é muito pouco, é muito superficial. Por isso que às Uhum, vezes a gente tem tanta vergonha de tocar nesse assunto, né? Eu falo sim. isso porque, assim, até na experiência que eu tô tendo, fazendo a fisioterapia pélvica, né? É bem o que você Uhum, falou, envolve respiração, abdômen, mobilidade quadril, uhum, contração de glúteo, contração períneo, né? Assim, uhum. é muito além do que eu imaginava. E no início das sessões eu tinha muita vergonha. E a minha fisioterapeuta tratava isso com tanta naturalidade, e agora eu vejo que faz parte da saúde da mulher, né? Uhum. E eu vi o quanto que isso impacta, não só para eu, na minha gestação, né, para eu ter a minha filha, mas o quanto isso vai impactar, né, no meu esporte no futuro, quando eu voltar e tudo mais. E já entrando nesse assunto, né, você até falou assim, às vezes essa parte de expulsão, essa tensão faz muita força. Falando de triatlon, de esportes de endurance em geral, qual é a relação do assoalho pélvico com esse tipo de esporte? A relação em que sentido? Mas o que que você... Eu gostaria de entender assim, qual que é o impacto, assim, por exemplo, o endurance, por ser um esporte de muito treino, muito esforço, prejudica, né, o nosso assoalho pélvico ou não? E o que a gente, nós mulheres precisaríamos estar preparadas para que trabalhe em conjunto, a gente mantenha a nossa saúde pélvica boa? Tá, Aletinha, talvez ela esteja falando de associar uma de volume, né, de longa duração, né, mais do que esforço, né? Isso, Talvez tá, esse conceito, essa relação com o assoalho pélvico, o que que pode garantir, tá, quais são os problemas, né? tá. isso. Quando a gente observa os estudos que fazem análise de impacto de cada tipo de exercício, então a gente tem alto, médio e baixo impacto. Então, pensando no triatlo, a corrida é considerada uma disciplina de médio impacto, né? Então, como é que faz isso? Eles fazem quanto seria esse impacto vezes o peso do corpo, mais ou menos, né? E o ciclismo e a natação são duas disciplinas consideradas de baixo impacto. Ou seja, o impacto ele é importante no assoalho pélvico? Com certeza ele é, porque ele vai reverberar numa ação-reação sobre o assoalho pélvico ali na região ali do quadril, né? Então, quando a gente pensa no impacto, a gente tem que entender que eu tenho o meu pé, que ele precisa ser flexível para absorção do impacto, né? O professor de biomecânica me corrija aí se eu estiver errado, né? A gente tem o pé, quanto mais flexível, a gente consegue dissipar mais a energia, o joelho e quadril. Então, assim, quanto melhor essa energia quando eu estiver aterrissando de um impacto, melhor for dissipado, menos impacto chega lá no quadril, né? Assim, isso é Sim. importante, tá? Então, esse é um ponto importante para a gente entender. Só que do ponto de vista desse tipo de esporte, né? Vamos pensar, eu acho que em qualquer tipo de triatlo, né? Nas três distâncias, da mais curta até a mais longa, por exemplo, a gente tem uma característica de resistência, de prazo, né? De longo prazo de realização. Então, o que mais impacta no assoalho pélvico é a fadiga muscular, né? Perfeito.
Então, assim, a gente tem um assoalho, né, um conjunto de músculos ali, que eles são mais superficiais e mais profundos, onde eu tenho um percentual mais prevalente de fibras do tipo 1, 70 e poucos por cento são fibras do tipo 1, que são fibras de resistência, ou seja, que elas respondem melhor ao trabalho de longa distância, por exemplo, ela é mais resistente à fadiga, né? Então, se eu tenho um treinamento adequado, né? Se eu tenho um treinamento adequado do próprio assoalho pélvico, uma boa hidratação, né? Pensando nas questões de aporte tanto de oxigênio quanto de hormônio, nutriente e tudo mais, é um músculo que ele vai resistir tanto quanto o outro qualquer, né? Mas ele precisa ser treinado, ele precisa ser cuidado, né? Então, quando a gente pensa na perda de urina nesse tipo de esporte, a gente está falando não necessariamente no impacto. Óbvio que o impacto ele tem um percentual ali, uma prevalência importante, mas é principalmente a fadiga, porque a gente fica por muito tempo realizando aquele movimento e o assoalho pélvico ele responde involuntariamente. Então, quando você faz o movimento, principalmente da corrida, você tem a aterrissagem, aí gera toda a reação, né? E aí o assoalho pélvico, por conta de você ter a gravidade, os órgãos vão para baixo, o assoalho pélvico vai ter que contrair para manter esses órgãos no lugar, e isso é durante os 42, os 21 e assim por diante. Então ele cansa se ele não for, obviamente, treinado, Treino. cuidado, né? E aí é que tá. E o treinamento, quando eu falo, né, de treinamento, não é só o tal do aperta e solta, né, do segura ali, mas é um treinamento onde a minha disciplina, ela envolve o assoalho pélvico no meu treinamento de uma maneira geral. Eu penso nele ali, né? Então, por exemplo, se a gente trouxer o ciclo menstrual para essa dinâmica toda, eu tenho um momento em que eu tenho menos estrogênio disponível. E isso também diminui o aporte de resistência para o tecido, porque o estrogênio ele melhora a resistência tecidual, porque fibras do tipo 1 tem muito mais receptor de estrogênio, que vai responder com mais eficiência, tanto de resistência quanto de recuperação, anti-inflamação e tudo mais, né? Então, tem vários pontos aí a ser pensados, né? Legal, Mar, deixa eu soltar mais uma aqui. Eu respondi, Marcela, a Sim, questão sim, de... não. Perfeito, perfeito. Muito Foi obrigada. ótimo. E Aletar, então assim, vamos pensar assim, a gente falou de paradigma e de estigma, né, em relação a esse assunto, mas agora vamos falar do lado oposto, né? Então a gente vê, né, nós da área, nós vemos também essa modinha que está há algum tempo, que é legal, né, do core, né? Então, core, esse nome, o treino. Então, vamos pensar se mesmo que indiretamente acaba ajudando. Se a gente falou que tem negligência ainda sobre o assunto, só o fato das pessoas treinarem, derem uma atenção com esses exercícios, entre aspas, funcionais, o exercício de core, né? As pranchas que entraram em evidência, né? As Uhum. ativações unipodais de estabilização que você é obrigado a ativar. Tudo isso acaba, mesmo que indiretamente, ajudando esse trabalho do assoalho pélvico, mas pelo que você falou, se a pessoa estudasse, entendesse e até periodizasse de acordo com o ciclo menstrual feminino, isso poderia ser potencializado, mas tem um ganho. Trabalhar desse jeito ajuda um pouco ou não? Sim, sim, não dá para dizer que o que a gente faz hoje, por exemplo, ele não vai gerar uma resposta para o assoalho pélvico. Se a gente pensar num ponto de vista mais sistêmico, ele está conectado com o resto do nosso corpo, né? Ele está numa região muito central e onde esse centro ele se conecta com a parte superior e inferior do nosso corpo ali, né? Então, se a gente pensar musculatura pessoas que tem ali conexão tanto com a região superior ali, né, na coluna, tanto com o quadril, e eu tenho musculatura de quadril envolvida ali, né? O assoalho pélvico tá nesses tecidos ósseos ali, claro, vai fazer uma grande diferença. Só que o que eu preciso entender? Eu preciso entender a dinâmica, né, de respiração durante esse processo, porque quando eu inspiro, quando eu expiro, o que acontece com esse assoalho pélvico, né? De repente eu estou trabalhando para caramba o meu core, né? Estou trabalhando lá os estudiosos falam em 29 músculos, os mais profundos, os mais, né? Não é assim?
é óbvio que eu estou ganhando, só que a grande questão é como é que está o meu quadril? Eu dou uma atenção para o processo de antiversão, de retroversão, porque quando eu estou em retroversão, antiversão, eu tenho também uma maior ou menor contração da musculatura do assoalho pélvico. Eu posso ter mais ou menos estiramento, né? Então, o meu pé, a gente sabe que o pé hoje, né, quando eu falo em flexão plantar, extensão, tudo isso faz diferença também para a ativação da musculatura do assoalho pélvico. Então, quando a gente pensa hoje no assoalho pélvico, ele tem conexões importantes via fáscia, né, da cabeça até a pontinha do pé. Mas não dá para dizer que que o que eu faço de maneira geral, sem pensar nele, não vai resolver. Né? É que às vezes eu me posiciono, já que ele tem relação com a postura e com a respiração, às vezes dar atenção para a respiração, para a postura, para o pé e tudo mais, também vai favorecer ainda mais, né? Então é importante nesse sentido, porque às vezes eu tenho uma mulher, né, uma atleta, que ela tem um assoalho pélvico forte. Se você for fazer um teste, né? Vai lá na fisiopélvica, você faz um teste, você pede para contrair, ela contrai forte, só que a funcionalidade não é favorável. O que que é um músculo funcional? Um músculo funcional é aquele que consegue contrair quando precisa e relaxar quando precisa. Isso que é um músculo funcional. Por isso que a gente vê que tem muitas mulheres aí cheias de músculo no abdômen, muito forte, aí vai fazer um levantamento de peso, faz xixi. A gente não viu esses vídeos por aí? O que que isso quer dizer? Eu sou forte pra caramba, mas não sou funcional, né? Então tem esse paradoxo aí meio esquisito nesse processo, né? E dentro dessa pergunta coçando, né, de toda essa sua explicação, qual que é a preocupação ou como o coach, né, seja ele homem ou mulher, pode se preocupar com sua aluna? Qual que é a orientação? Como que ele vê? Ele pode, né, traçar um plano de treino, se preocupar com o assoalho pélvico feminino, por exemplo? Bom, a primeira coisa, né, como que eu trabalho, né, eu gosto eu sempre investigo como é que tá as condições da minha atleta, da minha aluna, então eu vou perguntar do ciclo menstrual, eu vou perguntar do assoalho pélvico, né, então, normalmente, o que que a gente percebe, que quando você pergunta muitas vezes para a mulher, como é o assoalho pélvico dela, ou como é o ciclo menstrual, a gente percebe um certo estranhamento, né? A pessoa acha esquisito isso. Então, às vezes você precisa ganhar um pouquinho mais de confiança para aos poucos identificar como você pode fazer essa abordagem, né? Mas você, no início do trabalho, é importante que você questione, olha, eu gosto. Isso se o profissional for dessa forma, né? Não dá para a gente dar uma receita de bolo, né, para ele. Assim, olha, eu gosto de pensar o seu treinamento baseado no seu ciclo menstrual, e aí o cara só pode fazer isso se ele entender o que de fato acontece no ciclo, ou se a Perfeito. pessoa toma ou não um contraceptivo, e se toma, qual é o tipo de contraceptivo, que isso pode também alterar, né, o processo. Então, eu gosto de trabalhar pensando no ciclo, então quero saber como é que é, até porque a mulher pode apresentar uma amenorreia e isso reverbera uma perda de performance muito importante, né? Se ela tem interrupção da menstruação, né? E entender, e o assoalho pélvico, você já perdeu urina em algum momento? A gente tem um Legal. questionário para isso, eu uso alguns questionários validados aqui no Brasil, né? Para nossa língua, para poder questionar como é que tá? Perde urina, não perde? Se perde, em que situação, né? E aí a gente vê que de fato a prevalência é muito maior do que a gente imagina de mulheres que têm perda de urina, né? Acho que tudo parte de uma conversa mesmo, né? Para poder identificar aí as dores que a aluna tem, né? Uhum, Que o atleta tem. E a partir disso, se apresentar queixas, né? Tanto no ciclo menstrual quanto na parte de perda de urina no assoalho pélvico, acho que poder traçar aí uma estratégia do tipo assim,
buscar uma ajuda, uma indicação, o que É, que ela pode uhum, fazer para trabalhar em conjunto com o ciclo de treino que a pessoa vai realizar no triatlo, na corrida. isso. Por exemplo, quando a minha aluna, minha atleta, ela já tem perda de urina, ela chega para mim com queixa, eu sempre trabalho com uma fisioterapeuta pélvica. Eu Legal. entro em contato, eu dou o contato para minha aluna, olha, você precisa fazer uma avaliação que, infelizmente, o profissional de educação física não faz, que é uma avaliação mais invasiva, que a gente consegue identificar como é que está a contração, comprimento de onda, comprimento de contração, quanto tempo a aluna consegue fazer a contração mantida, quanto tempo para soltar, se ela consegue contrair, se ela consegue relaxar, isso tudo é muito importante, né? Então, muitas vezes, quando a aluna já chega com essa queixa, eu sempre faço uma parceria com um fisioterapeuta pélvico, que é quem consegue me dar uma avaliação objetiva, né? E a partir daí, aí você faz um treinamento que ele pode ser específico para o assoalho pélvico ou junto com o treinamento de uma Ó, maneira geral, né? Então, legal. Não, muito bom. Ô, Acho que Aletinha, faz sentido, né, nessa isso, né? sim, Essa. sabe uma coisa muito louca que eu estava pensando aqui? Tanta empatia que eu tenho pela Aleta, a gente tem a relativa proximidade, assim, a gente conversa tanto. Aleta, mas como que é? Acho que eu nunca te perguntei. Como que é o seu, exclusivamente o seu trabalho? Então, assim, você trabalha personal, você atende à distância, quem te procura? A maioria das pessoas é encaminhamento de alguém quando identifica isso? Não, as mulheres, as meninas que estão nos ouvindo aqui, que são minhas alunas e querem fazer um trabalho específico. Fala um pouco do seu trabalho. Acho que eu nunca falei isso, nem estava na pauta, né? Mas, poxa. eu agradeço por você perguntar, mas eu tenho, por exemplo, vendo a Marcela aí, eu lembro, eu tenho algumas gestantes atletas comigo, que estão quase para ter neném já, né? Então, elas me procuraram para cuidar do assoalho pélvico especificamente e do abdômen, né? Porque elas queriam, algumas parto normal, por exemplo, ou mesmo um cuidado específico do assoalho pélvico, né? Então, eu tenho atletas gestantes que me procuram para a gente fazer um trabalho bem de mobilidade da região ali do quadril, né? Do assoalho pélvico, que é super importante. Aí a gente já trabalha, já faz um trabalho mais abdominal e lombar para garantir uma diminuição de diástase abdominal que pode ocorrer durante a gestação, né? Um cuidado para a aluna, eu quero continuar correndo, não quero parar, então quais são os cuidados que eu preciso ter para correr mais um pouco, ainda com barriguinha e tudo mais, então eu faço esse trabalho específico com gestante. Na verdade, atualmente eu estou atendendo mais online, né, do que presencial. Eu tenho alunas presenciais, mas eu tenho mais alunas online que me encontram justamente por indicação de uma aluna minha que conhece, ou de repente dos cursos que a gente faz, né? Às vezes na minha rede social, que eu não sou muito ativa nas redes sociais, preciso fazer mais isso, né? Divulgar mais isso. Mas basicamente eu faço um trabalho de personal, eu também sou personal de mulheres, né? De uma maneira geral, trabalho com gestantes e também atendo aquelas mulheres que têm perda de urina durante o esporte, durante o exercício, que querem melhorar essa condição, né? Então eu faço um trabalho bem, assim, bem específico para gestante, assoalho pélvico, abdômen, mobilidade, trabalho com a mulher que só está preocupada com o assoalho pélvico, só que não dá para trabalhar só com ele, então o trabalho é mais geral e também para uma mulher que está querendo se exercitar, que está chegando na menopausa ou ainda no ciclo, enfim. Mulherada de uma maneira geral, mas com esse toque especial de cuidado aí com o assoalho pélvico que ele está no centro aí do meu olhar para a mulher, né? Nossa, muito legal, Aleta. E acho que aproveitando esse gancho, já aproveita e deixa seu contato, sua rede social, para se tiver outras gestantes aqui, vou até divulgar aqui no meu Instagram, Aham. porque já que você atende online, faz esse trabalho, eu falo porque você está sendo muito importante para mim, né? Isso, assim, e às vezes até amigas minhas que comentam que querem cesárea, eu falo, mas não é só
para cesárea, para sua saúde, para sua saúde, né? Nossa, né? A questão da diástase que você falou é uma preocupação que eu tinha muito. Falei, poxa, vai abrir tudo e eu quero tentar já prevenir isso para que isso volte, né, com uma maior facilidade. É melhor treinar agora do que não fazer nada na gestação, esperar ter o bebê e tentar depois, né? É, Então, até porque as mulheres que se preocupam com isso na gestação, o retorno, a recuperação é muito mais rápida, né? A gente tem estudo que mostra que as mulheres que se cuidam, né, cuidam do assoalho pélvico e tudo mais, na gestação, o retorno, né, depois do puerpério é muito mais rápido, né, para voltar para o treinamento em si mesmo, né? legal. Deixa seu contato, como as pessoas podem te achar, por onde elas podem entrar em contato, procurar seu trabalho. Bom, por enquanto, assim, eu tenho de rede mesmo, eu tenho o Instagram, né, o @Aleta Caetano, né, que é onde eu recebo lá as mensagens e tudo mais. Lá eu acredito que tem o meu contato de WhatsApp, se a pessoa quiser me encontrar ali, Legal. mas basicamente é por onde as pessoas podem me encontrar ali no Instagram e no WhatsApp, que deve ter ali o meu número lá no perfil, né? No perfil. É, Uhum. e é legal também falar, Mar, que a Aleta não é só uma referência, né, para os próprios alunos de maneira direta, né? Então, esse, o lance da Aleta estudar tanto, ser referência e palestrar tanto. Então, assim, a Marcela Betoni, que é minha head coach aqui também na assessoria, né? Ela foi incondicional, a gente falou isso antes dos bastidores aqui, antes de gravar, né? Ela é muito fã da Aleta e, assim, mudou muito a abordagem dela e até o interesse dela pelo assunto, depois que ela começou a fazer os cursos, as palestras, os congressos com a letra, deu uma expertise muito grande para ela e eu percebi a mudança com que a Marcela trata e a naturalidade que ela aborda o assunto e a confiança que os nossos alunos têm nela. Então, tanto é que onde a Aleta tá, a Marcela vai atrás. Então, a Marcela já Ela vai na minha malinha aqui para o vai Ironman junto. também, já vai embora junto. Ela falou, a Aleta tá, É. então eu vou atrás. Me vejo para maio. E eu sou prova disso porque a Mai era minha coach, é minha coach, né? Eu vejo a É mesmo? naturalidade e o cuidado que ela tem, né, em relação a esse assunto. Muito Aham. legal. Legal, legal. Ai, que É. bom, que bom. Assim, e eu entendo que é importante, né, o meu papel como profissional de educação física, mostrar que um profissional bem preparado, que tem um conhecimento específico, ele pode ter essa abordagem, ele pode trabalhar com isso, né? Que as pessoas têm muito receio, né? Insegurança em abordar alguns assuntos que são mais delicados. Né? Então, como o Sandro falou, eu atuo diretamente com os profissionais na formação deles, né, para ajudar nessa abertura aí, além, obviamente, diretamente com o público final, né? Que normalmente não é comum o profissional de educação física dar esse olhar mais pontual para o assoalho pélvico. Por isso que é mais comum, por exemplo, uma gestante procurar uma fisiopélvica do que um profissional de educação física, né? Porque, de fato, não é todo profissional de educação física que tem uma formação, um conhecimento específico para poder atuar, né? Dessa forma. Eu tenho, porque faz 20 anos que eu estudo, né, sobre esse assunto, e o que eu acho importante são essas parcerias com outros profissionais. Por exemplo, eu trabalho com enfermeira, eu trabalho com fisioterapeutas, né? E como eu estou na universidade também, eu trabalho em várias áreas, na enfermagem, na biomedicina, na fisioterapia, e todos esses, na psicologia, que são cursos que conversam entre si e que têm uma abordagem também muito interessante para a mulher. Então, isso vai fazendo com que, de fato, a gente tenha um olhar de mais complexidade para a mulher, que é o que a gente está precisando hoje, né, desse profissional, para que a mulher tenha mais confiança e segurança em entregar aí uma preocupação, né, que é a sua saúde nas mãos desse profissional, né? Excelente, Não, Aletinha. Muito obrigado de coração aqui mais uma vez. Assim, eu convido, depois a Má pode colocar no link desse vou podcast. colocar.
o podcast anterior também, porque assim, como a gente esmiuçou mais o assunto, né? Quem quiser saber um pouco mais, que lá a Aleta contou a formação dela, como ela começou, como ela foi chegar com essa expertise toda, né? Então, assim, vocês podem voltar lá e escutar esse primeiro episódio, que eu acho que foi ano passado ou retrasado também, e fazer o link, que daí tem uma pós-graduação completa com a Aleta aqui no Resistência Podcast. Obrigado, Marcela. Obrigado, Aleta. Beijo para vocês. Tamo junto sempre, viu? Obrigada, gente. Valeu. Obrigada, Aleta, foi muito bom. Obrigada, Marcela. Obrigada, Sandro. Tchau, tchau. Tchau, Tchau, gente. tchau. O Resistência Podcast tem o apoio de Emana, é ciência e performance ligados pelo fio que você veste. Instituto Valorize, excelência em pós-graduação. Avion Sports, vestindo triatletas, corredores e ciclistas. Flash Bike, ajudando você a pedalar melhor sempre. Café da Preta, o seu café especial de verdade. Resistência Podcast.